Na Mira da Verdade, tá bom? Pelo Facebook, as pessoas têm a capacidade de mandar o que elas quiserem, não é? Tem a chance de mandar o que elas quiserem. E chegou uma pergunta daquelas pesadas, capciosas, que o nosso professor vai ter que se virar na cadeira para responder essa, meu amigo. Agora você está na mira. Que vem pela frente? Preste bem atenção. A pergunta é grande. A contestação aqui é grande, a acusação é grande. Vamos ver aqui, nós vamos ler na íntegra. Quem mandou essa pergunta no Facebook, o primeiro nome é Kleber. E eu vou ler o que ele escreveu aqui para o programa Na Mira da Verdade e para outras coisas. Presta atenção. Segundo a posição espiritual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, posso mostrar no Evangelho de Cristo que a Igreja Adventista é uma seita do diabo, que não tem o Espírito Santo com ela, pois rebatizam as pessoas rebatizam as pessoas, justificando-se em Atos capítulo 19, dos versos de 1 a 5, sendo que ali foi apenas um mover espiritual de fortalecimento que o apóstolo Paulo fez aos que já tinham sido batizados por João, e não batismo, pois quando se trata de batismo, há somente um, Efésios 4, 5. E a Igreja Adventista também proíbe as pessoas de consumirem certos alimentos, como carne de porco, também se justificando na lei ou Velho Testamento. Mas o Evangelho de Cristo afirma que podemos comer de tudo quanto se vende no açougue, sem nada perguntar. 1 Coríntios 10, 25. Desde que não seja sacrificado a ídolos, podemos comer de tudo. Leiam também Timóteo, 1 Timóteo 4, de 1 a 5, para verem que o Evangelho afirma que tais igrejas que proíbem o consumo de certos alimentos, aos olhos do Senhor, são seitas que seguem doutrinas do demônio e não igrejas de Deus. A Igreja Adventista quer a salvação pela graça, mas vive certas coisas da lei, como, por exemplo, guardar o sábado, sendo que o quarto mandamento de Deus, dado a Moisés, Êxodo 20, de 8 a 11, que o Senhor Jesus Cristo já aboliu, ou seja, já anulou. Confira nestas passagens do Evangelho de Cristo para terem certeza que não é tese minha, é grande, olha, e sim o próprio Evangelho do Senhor. Mateus 12, de 1 a 8, Marcos 3, de 1 a 6, João 5, 16 a 18 e outros ali. O Senhor Jesus Cristo trabalhou no sábado. E porque não podemos trabalhar, não temos que imitá-lo. Leia também Gálatas 1, de 6 a 9, e verão que os adventistas têm a mesma Bíblia, olha como é grande, a mesma Bíblia que os pentecostais, mas pregam outro evangelho. Por isso são anátemas, ou seja, malditos aos olhos do Senhor. Os testemunhos de Jeová também são anátemas, malditos aos olhos do Senhor. Somente para finalizar este ensinamento do Espírito Santo, digo-lhes que em Gálatas 5:4 diz que se nos justificarmos na lei, Velho Testamento, nós separamos de Cristo, da graça nós caímos. E se nos separarmos de Cristo, como os adventistas já estão quando morremos, será que o Senhor irá nos salvar? O espírito e alma? É brincadeira, viu? Esses homens estão cegos espiritualmente, falando que ainda não conseguiram enxergar, que estão caminhando para um inferno. Olha aí, professor. Isso são acusações que você pode colocar na mira agora. Esses textos, você anotou aí? Você conseguiu anotar? Rapaz, não consegui anotar tudo. Estou tentando lembrar de memória, mas a gente vai lembrar. Não, mas é importante a gente colocar tudo isso, porque são a opinião das pessoas. E eu até quero falar com você, nosso telespectador. Você pode dar a sua opinião. Nós estamos aqui para apresentar a palavra de Deus. E a gente está aqui para apresentar o que a palavra de Deus diz. Você tem as suas opiniões, nós estamos aqui abertos para que você possa colocar as suas opiniões. E se você quiser mais esclarecimentos, pode entrar em contato com a gente. Nós não queremos aqui simplesmente condenar o que você acredita ou não. Nós estamos aqui para apresentar a palavra de Deus. E é isso que nós vamos mostrar agora. Professor Leandro Quadros. Vamos lá, amigo. A questão de seita. Pode mostrar para a gente aí o que é uma seita na palavra de Deus? Você pode mostrar se a igreja acusada aqui é uma seita?
Você pode dizer o que a Bíblia fala sobre, por exemplo, alimentos impuros. Você pode dizer o que ele está falando aqui com relação a várias outras coisas aqui. O que a Bíblia pode nos orientar sobre essas acusações feitas aí à Igreja Adventista do Sétimo Dia, professor? Vamos lá. Primeira coisa, dizer para esse querido irmão que você está bastante equivocado em relação à presença do Espírito Santo na vida de um movimento religioso. Vou lhe dizer o porquê. Quando nós lemos aqui em Atos 5,32, aqui é dito o seguinte: nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. A minha Bíblia diz que quem recebe o Espírito Santo é quem obedece a Deus. Então, os adventistas não podem ser acusados de seita diabólica porque eles obedecem à palavra de Deus. Agora, quem não obedece à palavra de Deus, esse pode ser considerado um herege, sim. Então, eu recomendo que você reavalie os seus conceitos. Se você ler Apocalipse 14:12, a característica do povo de Deus nos últimos dias: guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não é uma obediência legalista, é uma obediência como fruto do relacionamento transformador com Jesus Cristo. E é óbvio, mesmo sendo transformados por Cristo, temos erros, temos falhas, cometemos pecados, mas na caminhada cristã vamos nos desenvolvendo até chegarmos num nível espiritual mais elevado. Então, se você diz que os adventistas não têm o Espírito Santo, você está muito equivocado, porque na verdade a Bíblia diz que quem obedece a Deus, mesmo com nossa obediência imperfeita, é quem tem o Espírito Santo. Agora eu lhe pergunto, você obedece a Deus para você ter o Espírito Santo? Então responda isso para você mesmo à luz de Atos 5:32 e de Apocalipse 14:12. Outro ponto que você levantou foi em relação a nos basearmos no Antigo Testamento. Meu irmão, como que nós não vamos nos basearmos no Antigo Testamento? Você vai me dizer que o Antigo Testamento não é a palavra de Deus? Se você me dizer isso, eu vou ter que lhe dizer com muito carinho é que você é quem está crendo numa heresia. Por quê? Quando Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,16... que toda a palavra inspirada por Deus, eu lhe pergunto, qual era a Bíblia do apóstolo Paulo? Pensa um pouquinho. Vou ler o texto e você analisa. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Qual era a Bíblia de Paulo quando escreveu isso? O Antigo Testamento, é óbvio. E o texto diz que toda a escritura, incluindo o Antigo Testamento, é inspirado por Deus. Mas a questão aí é o novo concerto, professor. Não houve um novo concerto e não aboliu o velho concerto? O novo concerto não altera em nada a palavra de Deus. É aí que está o detalhe. As pessoas confundem isso, porque Hebreus 8:10 fala que no novo concerto, na nova aliança de Deus salvar o ser humano, a lei de Deus continua sendo implantada no coração do ser humano. Então o novo concerto não afeta em nada a palavra de Deus. Por quê? Isaías 48 fala que a palavra de Deus é eterna. Não importa em que fase da história estejamos, a palavra é eterna. Agora eu vou mostrar um outro texto para esse irmão, que vai ser mais forte ainda. Você sabia, meu irmão, que se você não crê nos escritos de Moisés e você diz que eles são abolidos, você não está crendo na mensagem de Jesus? É forte isso, não é? Mas eu vou lhe mostrar biblicamente isso, que na verdade você está tendo uma atitude bastante sectária. O que diz João 5, 46 e 47? Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Cristo fala claramente que Moisés testemunhou do próprio Cristo, das palavras de Jesus, das palavras de Deus. Então, se você vem com essa ideia de que o Antigo Testamento foi abolido, eu tenho que lhe dizer, você não crê nas palavras corretas de Jesus. A Bíblia de Jesus eram os escritos de Moisés. Se você ler Lucas 24, 27 e 44, quando Cristo foi explicar a doutrina da ressurreição para os seus seguidores, Cristo utilizou Moisés, os profetas e os salmos, ou seja, Cristo utilizou todo o Antigo Testamento. E a exemplo de Cristo, os adventistas sempre vão estudar
toda a Bíblia para poder entender um assunto. Então, essa separação, essa dicotomia que você faz entre Novo e Antigo Testamento, isso sim é herético. Com todo respeito, não quero desrespeitar a sua pessoa, mas a sua ideia é herética. Não tem base bíblica para você fazer uma barbaridade dessa. Você não pode aceitar parte da Bíblia e negar outra. Tá? E um outro ponto que você levantou... Sobre os alimentos? Os alimentos, isso. Exatamente. Nós precisamos, amigo, entender um texto à luz do seu contexto. Por exemplo, quando você lê 1 Coríntios 10, 25, que diz assim: comam de tudo que se vende no mercado ou no açougue, de acordo com algumas traduções, sem fazer perguntas por causa da consciência, você não pode interpretar isso aqui de forma isolada. Poder até você pode, mas não deveria, porque assim você não vai extrair aquilo que a Bíblia quer realmente ensinar. Vamos analisar o contexto. Primeiro, capítulo 8, verso 4, nos mostra qual era o problema que Paulo estava enfrentando com eles. 8,4 diz assim: portanto, em relação a alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Então, quando ele fala para comer de tudo que se vende no açougue ou no mercado, é para comer tudo que se vende lá, independente de ter sido sacrificado a ídolos pagãos. Eles tinham medo de comer uma carne que pudesse ter sido sacrificada a um ídolo pagão e depois ter sido colocada à venda no açougue. Esse é o contexto. Não tem nada a ver com alimentos imundos. Porque se você me disser que nós podemos comer de tudo, então nós podemos justificar o tipo de alimentação em países orientais, que tem gente que come cachorro, come gato, come cobra, come larvas. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Entenda uma coisa, meu irmão. O seu corpo para Deus é sagrado. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz que o seu corpo para Deus é o templo do Espírito Santo. Você acha correto nós jogarmos lixo para dentro de um templo? Não é correto. Da mesma forma, você vai jogar lixo, carnes imundas, para dentro do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo? Se você continuar fazendo isso até a volta de Jesus, olha o que a Bíblia diz para você. Capítulo 13 de 1 Coríntios, versos 16 e 17. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Que você, meu irmão, mude os seus conceitos, crendo de que se você preservar o seu corpo limpo de alimentos imundos, o seu corpo refletirá na sua mente e a sua mente estará mais clara e apta para entender as mensagens de Deus. E para finalizar, se aprofunde na doutrina bíblica e naquilo que os adventistas realmente ensinam. Tem muita gente por aí que escreve muita besteira sobre os adventistas, acha que conhece alguma coisa e não conhece nada. Esses são os piores, porque eles teimam em achar que sabem, mas não sabem. Que esse não seja o seu caso. Que você se aprofunde e veja que o adventismo é uma religião essencialmente cristã, mesmo que tenha algumas doutrinas distintivas e peculiares. Somos cristãos e não há dúvidas quanto a isso. E com respeito ao Atos 19, de 1 a 5, onde fala ali da questão do rebatismo, professor. Ele mencionou ali que esse texto, que nós nos baseamos, a questão do rebatismo. Porém, ali não está dizendo nada sobre o rebatismo, e sim um mover espiritual do fortalecimento que o apóstolo Paulo fez aos que já tinham sido batizados por João. Como é que é isso? Pois olha, eu não vejo base bíblica para esse irmão afirmar isso, porque quando nós lemos Atos 19, o contexto, diz aqui o seguinte, que ele chegou a Éfeso e encontrou lá 12 discípulos que não sabiam nem o que era o Espírito Santo. E aí, por isso, aí Paulo fez uma pergunta para eles. Aqui no versículo 3. Em que batismo vocês receberam? Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Ou seja, eles tinham sido batizados por imersão. Disse-lhes Paulo no verso 4. O batismo de João foi um batismo de arrependimento.
ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isto, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Veja, eles haviam sido batizados no batismo de João, só que como eles não tinham pleno conhecimento da verdade do Espírito Santo, Paulo os batizou agora em nome de Jesus Cristo, sob a autoridade de Jesus, ou seja, eles foram batizados nas águas de novo, e aí depois colocou as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Eu não vejo na Bíblia realmente um mandamento para rebatizar, mas eu vejo na Bíblia um exemplo de rebatismo. Então, considerar o adventismo uma seita diabólica por rebatismo, isso é, ao meu ver, é um grande exagero, até fanatismo, né? Isso é uma crença que não interfere no plano de salvação, não interfere na salvação de ninguém. Agora, aqui há uma menção. Quanto a Efésios 4:5, quando fala que há um só batismo, né, ali não está falando no sentido quantitativo, mas no sentido qualitativo. Há um só Deus verdadeiro, há uma fé verdadeira, há um batismo verdadeiro que é o por imersão. Então o sentido ali é qualitativo e não quantitativo. Então você também fez uma leitura equivocada do texto, meu irmão. Muito bem, professor. Eu queria aproveitar para você e dizer que você pode estudar a Bíblia através desse curso bíblico que nós oferecemos gratuitamente. Essa revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim, que você pode tê-la acessando o nosso blog. Eu queria mostrar para você aqui, esse é o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Vamos ver se a câmera consegue sintonizar ali o nosso televisor. Eu vou mostrar para você como é que você faz para você adquirir essa revista. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó, eu tô com uma setinha em cima aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Basta você clicar aqui e você vai entrar em um campo onde você pode colocar os seus dados e você vai receber os seus dados postais para você receber na sua casa. Basta você acessar o nosso blog. Uma outra coisa que eu queria mostrar, vai um pouquinho mais ali à sua esquerda, eu quero mostrar um post que acabamos de colocar aqui, ó. A visão sectária do Centro Apologético Cristão, que fala ali sobre a respeito da lei de Deus. Esse assunto que nós estamos falando aqui agora sobre a lei de Deus, falando se a lei foi abolida ou não, você pode ver nesse texto, nesse post que foi colocado aqui, ó. Isso está fresquinho para você. Se você quer saber mais sobre esse assunto, se aprofundar mais sobre esse assunto, acesse o nosso blog lá, novotempo.com/na mira da verdade, e você vai ter a chance, além de pedir o estudo bíblico, deixa eu ver se chega aqui, aí, além de pedir o curso bíblico, você pode ainda ter a oportunidade de aprender mais sobre os mais diversos assuntos que nós colocamos ali diariamente, tá bom? Agora você fica com aquele momento tão esperado que é o momento da mentira. Em muita literatura que fala sobre seitas, vários indivíduos têm dito que apenas os adventistas e as testemunhas de Jeová creem na doutrina da mortalidade da alma e no aniquilacionismo dos ímpios. Eu queria garantir para você, meu amigo, que essa é uma mentira bem descarada, inclusive. Por quê? Eu tenho uma obra aqui, intitulada Imortalidade ou Ressurreição, escrita pelo Dr. Samuel Bacchiocchi. Nesta obra, publicada pela Unaspres, Imprensa Universitária Adventista, tem aproximadamente 1000 estudos de eruditos evangélicos e católicos que creem na doutrina bíblica da mortalidade da alma. Por exemplo, aqui tem uma citação de um teólogo muito conhecido, Dr. John Stott, que escreveu o livro A Cruz de Cristo, muito utilizado nos seminários teológicos para estudar a doutrina da salvação. John Stott, ao comentar Mateus 25:46, que fala do suposto castigo eterno dos ímpios, veja o que John Stott afirmou. Não, isso é ler no texto o que não se encontra necessariamente ali. O que Jesus disse é que tanto a vida quanto a punição seriam eternas. Mas nesta passagem de Mateus 25:46, ele não define a natureza de nenhuma delas. Em razão de que em outros lugares ele falou da vida eterna como desfrute consciente de Deus,
não se segue que a punição eterna deva ser uma experiência consciente de dor nas mãos de Deus. Ao contrário, embora declarando que ambos são eternos, Jesus está contrastando os dois destinos. Quanto mais semelhantes forem, melhor será. Então, John Stott crê na mortalidade da alma, como a Bíblia ensina. E aí tem uma relação de comentaristas, John Stott, Michael Green, John Wayman, Philip Hughes, Clark Pinnock e, por exemplo, Oscar Cullmann, um grande teólogo luterano, uma das maiores autoridades em Novo Testamento, descobriram, queridos, que a doutrina grega da imortalidade da alma não tem nada a ver com o holismo bíblico, que ensina que o ser humano é um todo integral e que voltará a ter consciência após a morte, depois da segunda vinda de Cristo e da ressurreição. Então, meus amigos, tem muita gente fora do meio adventista e fora também do meio das testemunhas de Jeová que acredita na mortalidade da alma. E por isso, quando você ouvir por aí que apenas seitas ou hereges acreditam nessa doutrina, saiba que isso é uma grande mentira e que você não deve acreditar nessa barbaridade. Muito bem, professor, muito bem. Eu queria agora aproveitar e mostrar para você pessoas que vieram aqui acompanhar o programa ao vivo, que vieram ver se realmente o programa é ao vivo aqui, se não tem nada armado. Eu tenho aqui a presença dos amigos ali, ó, o Edmelson, a Denise, o Lucas. O Edmelson e a Denise vieram da Bahia, não é? Olha lá, vieram de longe aqui para ver o programa. E de Feira de Santana, e o Lucas aqui de Sorocaba, que veio aqui. Ó, dá uma olhadinha para a câmera lá, ó, manda um abraço lá, um tchauzinho para todo mundo. Obrigado aí pelo carinho de vocês estarem aqui com a gente, viu? E se você quiser um dia vir conhecer o programa Na Mira da Verdade, é só entrar em contato conosco através do telefone e agendar aqui a sua visita. A gente não consegue receber muitas pessoas, mas umas 5 pessoas no máximo dá para você vir aqui e participar dos bastidores do programa Na Mira da Verdade, tá bom? Bom, uma outra pergunta aqui, olha, no SMS, já queria agradecer a você que tem participado no SMS, mandado centenas de perguntas que chegam pra gente aqui, a gente não consegue responder a todas, claro, no Facebook, centenas de perguntas, no Twitter. Obrigado pela sua participação, continue insistindo, porque a qualquer momento a sua pergunta pode estar na mira da verdade, tá bom? Eu queria aproveitar agora uma que veio pelo Facebook, da Cláudia Goitacazes, que ela diz o seguinte: índios, escravos, povos diferentes que nunca ouviram sequer falar de Deus, da verdade, poderão ser salvos? Como isso será possível? Professor Leandro Quadros, um minutinho a gente tem aí. Como que essa classe de pessoas terá chance de ser salvos ou essa classe de pessoas não terão salvação? Muito boa pergunta. Primeiramente, queridos, de acordo com Atos capítulo 4, verso 12, só há um meio de sermos salvos, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Ok. Agora, Deus não se revela apenas por meio de Jesus e por meio da Bíblia. Deus pode revelar o seu plano de salvação aos índios, a pagãos, a qualquer outra pessoa de outras maneiras. Então eu vou ler para você aqui Romanos 1:20, que diz assim: pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Isso aqui está falando dos pagãos, que Deus se revela a eles por meio da natureza. Então, por meio da natureza, Deus pode dar flashes na mente do indivíduo, dizendo o seguinte: filho, eu existo, tenho algo melhor para a sua vida. E dentro das limitações dele, ele pode aceitar. E o sangue de Cristo na cruz paga pelos pecados dele. E Romanos 2, 13 e 14 mencionam uma outra forma de Deus se revelar ao ser humano. 14 e 15. De fato, quando os gentios, olha, os pagãos que não têm a lei, que não têm as instruções que temos, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei são gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, além de Deus se revelar pela natureza, Deus se revela pela lei moral que Deus implantou no coração de cada um. Como Deus é maravilhoso, não é? O Espírito Santo tem várias maneiras de chegar ao coração do indivíduo e levá-lo à salvação por meio do sacrifício de Jesus. Então, não tenha dúvidas, Deus tem uma maneira particular de alcançar cada pessoa.
Ok, professor, com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade e a gente vai estar aqui a semana que vem para responder mais perguntas que não param de chegar. Um abraço, meu amigo Tito, Deus guarde a você. Meu amigo telespectador, muito obrigado pelo seu carinho. Para mim é uma honra saber que um pecador como eu posso aí estudar a Bíblia com você. Obrigado por permitir-nos entrar na sua casa, obrigado por nos acompanhar também pela Rádio Novo Tempo, nossos ouvintes. E nunca se esqueçam de uma coisa, sempre que vocês tiverem a coragem de perguntar, a Bíblia, unicamente a Bíblia, vai ter a coragem de lhes responder. E aqui você já sabe, sempre os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!